aula, que assistindo aula fica fácil. Fazer a apresentação. Compartilhar. Ok. Aqui. Então, tá. Com o que nós vamos trabalhar hoje? Com essa gnosiologia, que é a teoria do conhecimento humano, né? O conhecimento, que é conhecimento, ele é uma preocupação que vem junto. Oi, Luíse, bem-vinda. Que vem junto com a própria filosofia. Por que ele vem junto com a própria filosofia? Alguém tem ideia? Porque surge aí a gnosiologia junto com a filosofia? O que a gente tinha antes da filosofia? Não que a gente soubesse esse nome, mas sabendo que isso é a preocupação com o conhecimento, porque ele surge com essa preocupação do que é conhecimento, surge com a filosofia. Alguém chuta? Como que era o conhecimento antes da filosofia? Qual é a base do conhecimento antes da filosofia? Sei não, não tinha conhecimento. Já tinha inventado a roda, então não tinha conhecimento. Era o conhecimento dado por Deus, né? Ou pelos deuses. Era o conhecimento revelado. Então, não era o conhecimento questionado. Então, lá no Egito, imagine, onde o faraó era o próprio Deus da terra, né? Tudo que ele falava era revelação. Mas não havia uma sistematização deste saber? Havia, porque havia os escribas, havia uma série, até para eles construírem as pirâmides. Imagine o quanto eles não tinham técnicas desenvolvidas, né? Mas, para eles, aquelas técnicas desenvolvidas era um conhecimento revelado por Deus, ou pelos deuses, ou pelo faraó e tal. Então, não havia uma preocupação em saber de onde vinha o conhecimento, qual era a fonte do conhecimento, ou mesmo o que é o conhecimento. O que é o conhecimento? Tudo que a gente sabe é o conhecimento? Qual é o critério, né? Imagine agora que as pessoas geram tantas opiniões em função dessa difusão da informação nos meios virtuais. Então, tem um monte de notícia verdadeira, um monte de notícia falsa. Então, o que é aquilo que é conhecimento para separar daquilo que não é, né? Tem gente que fala nas redes sociais de disco voador que veio até os desenhinhos. Maria Luísa, bem-vinda. Vem até os desenhinhos do disco voador, que se eu estar preparada, você fala assim, vai ver que isso é verdade, isso conhece. Tem até os filmes, né? As filmagens, tem uma série de coisas, né? Então, como nós sabermos o que é conhecimento para que a gente possa separar aquilo que é conhecimento daquilo que não é, para a gente não se alimentar de um monte de coisa que não tem fundamento algum. Então, é isso que nós vamos trabalhar na aula de hoje, né? O objetivo dessa aula é saber minimamente o que é conhecimento. Então, a gente tem algumas pistas, né? Então, é uma análise reflexiva acerca da origem
da natureza e da essência da ação cognitiva. Olha que complicado, não? Então, isso, conhecimento é alguma coisa, essa teoria do conhecimento, ele vai estudar alguma coisa referente à ação cognitiva, de onde ela vem, como nós fazemos as conexões, né? E o que é ação cognitiva? É relativo ao processo mental de perceber, memorizar e fazer um juízo, estabelecer um raciocínio, um juízo lógico, um juízo de valores. Isso é certo, isso não é? Então, é o trabalho, a ação cognitiva, a gente podia falar assim, é o trabalho de pensar, né? Então, quando fala, não está pensando, pensa, meu. Isso daí você está dizendo, olha, faça uma ação cognitiva, né? Olha aí, desperte os seus neurônios, né? Às vezes você conversa com alguém e fala, não, é que o Tico foi embora, só está o Teco, então os dois não estão juntos. Então, é esse trabalho, este ato de pensar, né? De estabelecer este processo, que não é só de perceber, que é ligado aos sentidos, né? De gravar a memorização, porque não é tudo que nós percebemos, nós sentimos, nós memorizamos, e a partir daquilo estabelecer um raciocínio, estabelecer uma conexão com outras coisas, estabelecer um juízo de valores, né? Quando nós falamos uma coisa bem parcial, assim, bem. Nós falamos, por exemplo, o avião A é mais rápido do que o avião B. Nós não só sabemos, temos dados objetivos sobre a velocidade, então, como se fosse sentido aquilo, né? Que não é uma sensibilidade só a partir dos nossos sentidos, mas há uma percepção de que aquilo é mais rápido, que voa tanto, há dados para isso, nós memorizamos aquilo e estabelecemos esse juízo de valores, que é de fazer uma comparação entre uma coisa ou outra. Isso é chamado também de raciocínio, né? Até aqui, tranquilo? Tudo bem? Estão acompanhando? Tranquilo. Joia, Cássia. Então, esse o objetivo da aula e o objetivo de entender o que é conhecimento para estabelecer, a partir daí, um parâmetro daquilo que merece ser conhecido, né? Então, o ato do conhecimento humano, ele surge, como eu digo, essa preocupação com a filosofia. Não é que não houvesse saberes, nós tínhamos saberes antes da filosofia, né? Imagine quando o povo hebreu tem os mandamentos revelados, né? Através de Moisés, eles têm saberes, eles têm o saber daquilo que é certo, daquilo que é errado, daquilo que é bom ou ruim para o povo hebreu. Porém, o próprio nome diz, revelado. Então, foi dado por Deus, foi revelado por Deus. E na filosofia, qual é a grande pretensão da filosofia? Qual é a grande revolução da filosofia? Que a partir das habilidades humanas de raciocínio e de lógica, o homem possa fazer o seu próprio mundo, fazer a sua própria vida, fazer a sua própria... saber o que é melhor para ele. Então, ele pegar nas suas mãos o seu destino. Então, o ato de filosofar é o ato de você pensar sobre todos os campos da vida e falar e ser o autor dessa vida, e ser o autor deste destino, né? Eu acho muito interessante que os
Os teólogos geralmente estudam teologia, né, ligada à religião, que é a religião, toda essa o estudo da religião, e filosofia. E isso é muito interessante, porque eles querem ter esse saber também desta dimensão racional, lógica. Dentro do cristianismo, há na Bíblia, né, que eles dizem assim, nós temos que ter uma crença racional. Deus pede uma crença racional. Então, por isso que no cristianismo, os teólogos eles se preocupam em estudar a filosofia, para entender como o homem pensa e como ele estabelece as relações racionais. Mas a filosofia em si, ela é antagônica à religião, à filosofia em si. Por quê? Ela é um movimento humano que surge lá na Grécia, que corta, que rompe com a religiosidade, porque até então eram os deuses que determinavam a vida dos homens, e a partir da filosofia são os homens que determinam a sua própria vida. Então, nós temos lá na filosofia um dos primeiros pensadores preocupados exatamente em descobrir o que é conhecimento, é Platão. E no Diálogos de Platão, que é uma série de livros que ele estabelece diálogos, por que diálogo? Primeiro, porque Platão ele tem uma ideia que a verdade, o saber, o conhecimento de todas as coisas está em vamos falar, em outra dimensão, que é o mundo da verdade, o mundo das ideias. Vocês já tiveram contato com o mito da caverna, né? No primeiro ano? Eu acho que em artes. Foi em artes. Ai, que legal, que bacana que tenha tido em artes, interessante, que é uma forma de trabalhar, né, o mito da caverna. Então, só relembrando um pouquinho, Juliana, o mito da caverna, o que é? Platão faz uma analogia à vida humana aqui na Terra, né? Vamos dizer dessa maneira, que os homens vivem numa caverna, ou seja, eles vivem afastados daquilo que é verdade, daquilo que é realidade, apartados porque eles vivem num ambiente escuro, né? Num ambiente deturpado, e eles utilizam os seus sentidos para tentar decodificar a realidade. Porém, como eles vivem na caverna e vivem aprisionados, ainda é bem legal essa fase que a gente... Nossa, quanta gente também vive aprisionado que nos afasta da verdade, né? Imagina, retomando um pouco aquele... Vocês leram o Mundo de Sofia, o Jardim do Éden? Viu, Ju? Aí é muito legal, não é legal? Aham. Da folhinha, né? Ai, é muito gracinha, Sofia, muito lindo. Daí, eles como... Não, eu lembrei daquela que ele fala, quem vive no mundo e não dá conta é porque está vivendo na ignorância, aquele trecho primeiro que nós falamos. Por quê? Do Goethe, né? Por quê? Porque nós estamos aprisionados não só porque estamos com a nossa visão deturpada, sem a luz, como também a gente é prisioneiro do nosso tempo, do nosso contexto. E isso, eu acho que é uma das piores prisões que a gente tem, porque a gente acha que o nosso contexto é tudo que se tem. Então, a gente vê a vida de uma maneira muito limitada. Então, por isso que na caverna os homens estão aprisionados. Daí eles veem o mundo por sombras na parede. A realidade está lá fora. E ele vem do mundo por sombras na parede. Até que um dos prisioneiros lá se liberta e sai da caverna. Mas, ao sair da caverna, ele tem a sua
vista ofuscada pela verdade, que é a luz, né? O brilho da verdade, que é cheio de simbolismo, por isso que é legal estudar isso em artes, e até que ele se adapte àquele estado, ele consegue distinguir, chegar à realidade. E daí ele vê que tudo que ele conhecia na caverna eram só sombras, né? E outra turma falou também no Matrix, né? Que é essa mesma concepção, né? Que nós vivemos num Matrix, nós vivemos num programa e a gente, por estar presa a esse programa, a gente não consegue chegar à verdade. A gente sente, a gente intui, e Platão também tem essa visão, né? Que a gente, e através do diálogo, a gente pode melhorar essa nossa visão deturpada, mas não que a gente esteja totalmente com a vista frente à luz para poder enxergar a realidade. Daí o homem vai lá, enxerga a realidade, vê que aquele monte de vulto, na verdade, são pessoas, e carregando coisas que eles achavam que eram monstros, que eram gigantes, que eram isso. Não é nada disso, né? Daí o homem, todo entusiasmado, volta para a caverna. Mas daí, quando ele volta para a caverna, ele vai tentar falar para os outros que o mundo não são as sombras, mas são aquilo que estava na realidade. Daí piora a situação do homem também, porque agora, ao voltar para a caverna, que ele viu a luz, a sua vista não se acostuma facilmente mais com as sombras, então ele desconhece as sombras. E, ao falar para os outros da realidade, ele é dito ainda como um louco, um incapaz, sei lá, um doidão, porque fala assim, meu Deus, olha lá, ele está deturpando tudo, além de cego, burro, idiota, né? Então, que é essa visão que Platão fala que os filósofos não são bem compreendidos porque estão mais perto da verdade, né? Então, para Platão, especificamente, a verdade não está na nossa realidade. Ela, em termo simbólico, né? Ela está no mundo das ideias. Há uma verdade. Por quê? Porque nada daqui é realmente a realidade. Quando ele fala assim, olha, isto não é uma garrafa d'água, isto é uma cópia de uma garrafa d'água, porque a perfeição, a verdadeira garrafa d'água está no mundo das ideias. O que tem por trás dessa visão de Platão? Que sempre essa concepção de garrafa d'água é sempre uma concepção que pode ser aprimorada. Então, sempre nós podemos ter uma garrafa d'água mais verdadeira do que a anterior. Então, sempre buscar a verdade sem nunca encontrar a verdadeira verdade, né? Quando você chega perto, você fala, não, é aqui. Aristóteles pensa um pouco diferente, né? Fala que em todas as garrafas d'água contém essa essência do que é uma garrafa d'água, por isso que ele é um empirista, ele vai pela experimentação. Então, toda garrafa que couber água é garrafa d'água. Então, mas ele só discorda de Platão depois que ele estudou, foi aluno de 20 anos de Platão, né? Então, querem discordar de mim, vamos estudar bastante, daí vocês discordam lá no final, que é isso que Aristóteles fez. Enfim, então, Platão tem esta visão que a verdade vai ser revelada através do diálogo. Quanto mais a gente conversar, mais nós vamos chegar ao mundo real, mais nós chegaremos a possível. Por quê quconversar? Porque a gente estabelece um critério de conversa e com raciocínio lógico. Não é assim, então, que você, não, acho que é isso, que isso é água e pronto. Porque é água, porque não é cachaça, então é água. Então, ele fala, não é isso. Você estabelece, daí, dentro desse diálogo, diria, não, é água, não é cachaça,
porque o passarinho bebe. Se fosse cachaça, passarinho não beberia. Então, ele está estabelecendo uma sequência lógica. Então, através do diálogo lógico, qualquer verdade, segundo Platão, pode ser revelada para o mais ignorante dos homens, porque o que traz essa revelação não é a inteligência de homem, mas a sua capacidade de ser levado a um raciocínio lógico, né? A gente vê hoje que não é bem assim, que você tenta raciocinar o quanto é importante tomar vacina, tem gente que fala não e pronto, né? Hoje o raciocínio lógico já está meio fora. Fala, Ju. Mas É tipo eu com água. Eu vejo o quanto é importante beber água, mas eu não sou de beber água. Mesmo tocando fogo. Mas você sabe que é importante, e não sabe a partir de um nada, porque a água, nosso corpo é composto 90% de água, então ela é necessário ela ser reposta para que a gente hidrate todas as nossas células, né? Então, a lógica você tem, falta a prática. Então, o importante é juntar a lógica com a prática, ou não, né? Não sei. Eu falo que já tendo a lógica já é muito importante. Então, eu vou... Ai, volta. Ó, eu vou passar para vocês este diálogo, que é muito legal, deixa eu por aqui, aqui. E outra coisa que eu quero dizer é que, só um segundo, que eu estou pondo no ponto aqui do vídeo. Onde eu estou? Me perdi. Estou aqui, me achei. Estou abrindo um monte de guia aqui sem saber. Terma boba. Aqui, me achei. Pronto. A outra coisa que é importante a gente saber que nós só conhecemos Sócrates através da escrita de Platão. Sócrates nunca escreveu nada e nunca foi citado por outro autor a não ser Platão. Tanto que alguns estudiosos, alguns filósofos, consideram Sócrates um personagem de Platão. Outros filósofos odeiam falar que Sócrates é um personagem de Platão. Eles querem que Sócrates tenha tido uma vivência histórica, uma coisa assim. Mas isso é bobagem. Não interessa se é um personagem ou se foi uma vivência. O importante é saber que a gente conhece Sócrates através de Platão. Agora, deixa eu passar este... Até aqui, tranquilo, né? Tá dando para acompanhar, né? Tranquilão. Qualquer coisa, me interrompam aí. Agora, o que eu quero que vocês percebam neste diálogo é a dinâmica do o Sócrates é o professor, né, o filósofo, e o Teoteto é um discípulo de Sócrates. E eles vão estabelecer um diálogo porque Sócrates perguntou para Teoteto o que é o conhecimento. É essa a pergunta. E Teoteto vai tentar dar uma resposta para Sócrates. Agora vamos aqui. Aqui, pronto. Compartilhar. Só um minuto. É rapidinho esse vídeo, é bem rapidinho. São 5 minutos.
possivelmente escrito em 369 a.C., 2 anos antes de Platão morrer. No diálogo, Teeteto, jovem aprendiz de geometria e matemática, é interrogado por Sócrates e quer saber: o que é o conhecimento? Sócrates? Ouviste, Teeteto, filho de Teodoro, que o interrogaste. Creio que não pense em desobedecer. Além de não ficar bem com um jovem em assuntos dessa natureza, desacatar as prescrições do pátio. Toma coragem e responde às minhas perguntas. No teu modo de pensar, o que é conhecimento? Terei de obedecer, Sócrates, uma vez que ordenais. A meu parecer, tudo o que se aprende com Teodoro é conhecimento. Geometria e as disciplinas que ele enumerou há pouco, como também a arte dos sapateiros e a dos demais artesãos. Todas elas, cada uma em particular, nada mais são do que conhecimento. És muito generoso, meu amigo, e extremamente liberal. Permitiu e dás um bando. Em vez de coisa simples. Tamanha variedade. Quando te referes à arte do sapateiro, tens em mira apenas a arte de confeccionar sapatos. Exato. E há uma cena de outra coisa, além do conhecimento da fabricação de móveis. Não. Nos casos, defines um objeto de conhecimento. Perfeitamente. Não, mas o que eu perguntei não foi do que há conhecimento e nem quantos conhecimentos particulares podem ter. A minha pergunta não visava enumerá-los uma a uma. Eu desejo saber. Considera o seguinte, que alguém nos perguntasse a respeito de uma coisa vulgar, corriqueira, como, por exemplo, o que é lama. E respondêssemos que a lama dos oleiros, a lama dos fabricantes de fornos, a lama dos tijoleiros, estaríamos sendo ridículos. É provável. Ou achas que alguém compreenderá o nome de alguma coisa não souber sua natureza? De forma alguma. Não compreenderá o conhecimento de um sapateiro não souber o que seja conhecimento. Sem dúvida. Logo, não compreenderá a arte do sapateiro ou qualquer outra arte, espero que seja. Exato. É por conseguinte ridícula a resposta de quem é perguntado o que é conhecimento e acrescente o nome de uma arte. Você falou em conhecimento do futuro, mas não foi verdade. Realmente. Em segundo lugar, eu poderia ter respondido de uma forma simples e curta, mas fez um rodeio de não ter mais fim. Assim, quando perguntado o que é lama, poderia ter respondido assim: lama é terra molhada. Dar ao trabalho, mas quem a emprega? Convém saberes, Sócrates, já por várias vezes procurei resolver essa questão, por ter ouvido falar no que costumas perguntar sobre isso. Porém, não posso convencer-me de que cheguei a uma conclusão satisfatória. Como nunca ouvi de ninguém uma explicação como desejas. E apesar de tudo, eu não consigo afastar da ideia essa questão. As dores do parto. Não estás vazio. As dores do parto de Teeteto continuam por todo o diálogo, que termina sem que Sócrates e ele encontrem uma definição aceitável para o que é conhecimento. A conversa acaba com o fim do dia. Sócrates deixa Teeteto para ir enfrentar, sozinho, seus adversários no tribunal. E aí, ouviram? Deu para ouvir?
Pouca coisa. Mas eles passaram o dia todinho debatendo sobre isso. Eu vou apontar as coisas que falaram, né? Eu mandei também o diálogo, o texto do diálogo para vocês por WhatsApp, e daí eu vou também disponibilizar lá no AVA. Professora, Oi, Luiz, fala, quando querido. a senhora for apresentar, desliga o áudio, porque aí, como sai do computador da senhora, aí meio que repete 2 vezes, entendeu? Menina, eu fico tentando ver como faz para ouvir mais. Então, espera. Ai, Luiz, joia. Não, muito legal. Eu vou passar aqui, ó. Quer ver? E vou desligar só para testar, tá? Só um Tá bom, pedacinho. Daí você me fala, tá? Tá, beleza. Deixa eu pôr aqui um pedaço. E não souberam o que seja. Exato. Pera. É o seguinte, ridículo. Agora eu desliguei. Espera, escreve no Meet para mim. Ai, não passou, né? Professora, a senhora não desligou o áudio. Não estou ouvindo, Luiz. Agora desliguei o áudio, a boba. Espera um pouquinho. Vamos lá. Primeiro eu vou compartilhar. Desliga o microfone. Não, ok. Deixa eu ligar o áudio. Lama é terra. Já, Que dará ao tá, trabalho. vocês estão ouvindo como ouviram antes, né? Agora. A senhora desliga o microfone. Não, Luiz, eu vou te falar um negócio. E eu passei essa. Professora, não deu certo. Não? Não, é porque, pelo visto, a senhora tá gravando pelo computador, né? Aham. Aí o áudio que sai pelo computador passa pelo microfone, é aí que a gente escuta. Porque a senhora não tá compartilhando o vídeo em um slide, por exemplo. Agora eu vou compartilhar o vídeo, então, tá? Tá, beleza. Vamos Vou tentar. Compartilhar a tela. Vou Compartilhar compartilhar. a tela. Aí na hora que a senhora der o play no vídeo, a senhora desliga o seu microfone. Entendi. Vamos lá. Vou tentar aqui. Vamos lá. São dores do parto. Não está vazio. As dores do parto de Teteto continuam por todo o diálogo, que termina sem que Sócrates e ele encontrem uma definição aceitável para o que é conhecimento. A conversa acaba com o fim do dia. Sócrates deixa Teteto para ir enfrentar, sozinho, seus adversários no tribunal. Seu microfone tá desligado, professora. Luiz, eu passei isso para 3 turmas. E só você me falou. É porque minha mãe, ela dá aula de catequese. E também é online, assim. Daí os meninos ficam com um pouco de dificuldade. Aí eu pensei que isso poderia ajudar. Daí ajudou. Os meninos falaram, agora ficou bom. Aí eu vou passar. O que é isso? Agora entrou outro, desculpe. Daí ela já percebeu isso. É porque eu que ajudo ela, né? Eu que crio o link do Meeting, que ela já é de idade, e ela tem um pouco de dificuldade com tecnologia. Aí os meninos falaram que ficou maravilhoso. Aí eu fiquei, nossa, descobri a novidade do século. Nossa, mas super legal, porque eu vou passar outro depois, que daqui a pouco eu vou passar. E, nossa, muito legal. E eu já mexi de tudo quanto é jeito. E você me ensinou o pulo do gato mesmo, porque eu não sabia. Olha, mas, enfim, esse não tem importância, porque em termos de é mais em questão de estética, né? Os dois conversando em cima de uma pergunta, o que é conhecimento. Daí, Teteto, ele diz algumas coisas. Olha, o conhecimento é tudo aquilo que é factível de ser conhecido, né?
ele fala isso para Sócrates. Daí Sócrates fala, como assim tudo que é factível de ser conhecido, né? Ele falou, por exemplo, a arte do sapateiro. Daí Sócrates fala, não, você está dizendo, é como, depois ele fala mais tarde, né? É como falar que o que é lame, você me responder, é aquilo que vai no tijolo. Se eu responder o que é lama. Então, quando você fala que o conhecimento é a arte do sapateiro, você não me respondeu o que é o conhecimento. Mesmo porque, se o sapateiro não souber o que é conhecimento, ele não vai aprender a sua arte. Daí, imagine assim, que eu chego a falar, agora eu vou te ensinar o que é a arte do sapateiro. Então, para você fazer sapato, primeiro você acorda, você senta, reza, faz jejum. Isso é o conhecimento do sapateiro? Não. Eu estou ensinando outra coisa que não é o conhecimento do sapateiro. Estou ensinando como ele se preparar espiritualmente para conhecer sua arte. Então, antes de saber qual é a sua arte, ele tem que saber aquilo que é crível, aquilo que deve ser conhecido. Então, é muito importante para que a gente saiba a filosofia, que a gente aprenda pensar, né, raciocinar de forma lógica para ver o mundo, a gente saiba o que é crivo de ser conhecido. Senão nós vamos patinar e aprender um monte de coisa que nem nos interessa e nem é crível, nem merece ser conhecido, né? Tem muita coisa nessa vida que não merece ser conhecido mesmo, né? Então, vamos voltar ao nosso... Agora eu estou tão orgulhosa de aprender. Graças a Luísa eu aprendi. Falou o nome da minha norinha, por isso que eu aprendi fácil. Aqui. Então, e outra coisa que é importante, eles terminam o diálogo sem chegar a um raciocínio, como fala? Sem chegar a uma conclusão, a um conceito. Isso também é super importante, porque uma das formas da filosofia não é saber o que é saber o que não é. Eu posso não chegar à verdade verdadeira lá de Platão, do mundo das ideias, de ver a luz com perfeição para que ela me revele a realidade. Mas, através de eu saber o que não é, eu estou mais próximo do que é. Quando eu falo que isto é água, não é cachaça, de não ser cachaça, eu posso não falar exatamente o que é água, H2O, então tem duas moléculas de hidrogênio para uma de oxigênio e tal, essa tem mais porque é com gás, né? Então, a identificada tem mais oxigênio, acho eu, sei lá. Daí, eu posso não saber exatamente o que é, mas ao saber o que não é, eu estou mais próximo daquilo que é. E uma das premissas também da filosofia, que tudo que parece óbvio é inadequado, ou seja, não é. Nós temos que tomar, dentro da perspectiva filosófica, bastante cuidado com a aparência, porque tudo aquilo que parece óbvio não é a verdade. Eu falo que o simples se torna simplismo, ou seja, é uma coisa inadequada, uma coisa que não é verdadeira. Daí eu trouxe esse vídeo, por que eu trouxe esse vídeo? Porque o professor Marco Rufino, professor da Unicamp, ele é um dos especialistas na teoria do conhecimento. Ele é pós-doc em teoria do conhecimento. Imagine, professor de filosofia, que tem essa especialidade, que bacana. E eu trouxe ele porque ele dá aula para a turma de filosofia aí na introdução à teoria do conhecimento, ele dá essa aula. E eu gostaria que vocês assistissem, por quê?
porque para vocês verem o quão encantador é um super professor de uma área que ele é especialista e como é simples. Tudo que ele falar, eu depois vou traduzir para vocês, vou explicar para vocês, não é que eu vou pôr o vídeo e deixar por isso mesmo. Mas eu acho que vale a pena. E com o encanto agora da internet, nós podemos ter essa honra, né, de ver um puta professor falando daquilo que a gente vai tratar. Então, eu vou colocar, mas agora eu vou colocar aquela sapiência. Se vocês é mais conteudista, gente, eu quero pegar o vídeo, deixa eu pegar aqui. Então, acho que tem que prestar um pouco mais de atenção. Se alguém puder anotar, anote, porque vale a pena. Aqui. Se eu consigo. Algumas coisas, mas não se preocupe, assim, como ele fala de muitos autores, muitas coisas, parece que é difícil. Não é bem simples. É uma introdução, então depois nós vamos decifrar todos os pontos, tá? Deixa eu pôr aqui. Sombra e água fresca, quem é que não gosta? Espera só um pouquinho que eu estou pulando. Aqui, ó. Vou fazer igual me ensinar e vocês vão me falar se depois está bem. Esta. Antes de entrar no cerne da questão, nas várias teorias, teorias clássicas como Descartes, Kant, teorias contemporâneas como de Williamson, Sousa e etc., vamos estudar alguns preâmbulos, algumas coisas que nós vamos precisar. São discussões mais técnicas, mais gerais, né? Mas são coisas que vão ser muito úteis, aliás, estão na base de todo o estudo da teoria do conhecimento, né? Ao longo da história da filosofia, houve distintos tratamentos, distintas definições, distintas discussões sobre o que de fato significa conhecer alguma coisa, né? O conhecimento, como toda questão em filosofia, parece trivial você dizer, né, o que significa conhecer algo, mas quando você começa a analisar, a questão é tão intrincada, como você vai passando para diferentes níveis de profundidade e de complicação conceitual, que você acaba vendo como é intrincada, como é complexa, e como a maioria das análises, como elas acabam sendo duvidosas, elas têm limitações, né? Possivelmente o primeiro que descobriu isso, o primeiro tratamento que nós temos na literatura, pelo menos na literatura, na filosofia ocidental, o primeiro que se deu conta da complicação, do que significa dizer que nós conhecemos algo, foi Platão, no famoso diálogo chamado Teeteto. Teeteto é um rapaz que está dialogando com Sócrates, né? E Sócrates começa a tentar tirar do rapaz o que significa conhecer algo, né? O que significa saber algo. As respostas vão se sucedendo, mas cada resposta Sócrates vai mostrando que é uma resposta insatisfatória, né?
Como que vai mostrando que as respostas são satisfatórias? Porque vai mostrando, olha, se de acordo com a sua definição, tal e tal coisa não deveria ser contada como conhecimento e tal outra deveria ser contada como conhecimento, mas de fato não é assim, né? Então vai mostrando progressivamente a inadequação das respostas, e as primeiras respostas que ocorrem são respostas óbvias, né? Por exemplo, eu sei que está fazendo sol hoje porque eu tenho uma convicção muito forte que está fazendo sol hoje. Uma resposta óbvia, né? Porque eu estou vendo que está fazendo sol hoje, né? Uma resposta óbvia. Mas por meio de uma série de indagações a respeito dessa resposta, Platão vai, no caso Sócrates, né, que era a personagem de Platão, vai mostrando para Teeteto que essa resposta simples e aparentemente trivial é, na verdade, uma resposta equivocada, superficial. É muito bacana isso, é o que acontece com a maioria das indagações, das investigações filosóficas, né? Filosofia normalmente procede assim: você tem uma resposta imediata e óbvia para um problema. Quando você começa a pensar sobre ela, sobre essa resposta, quando você começa a ver as limitações, você vê que ela não é nada óbvia, na verdade ela é muito provavelmente errada, né? E começa a buscar soluções progressivamente mais complexas, né? Mas Platão, no final do Platão e do Teeteto, na verdade, o diálogo Teeteto de Platão termina com aquilo que Platão chamava de uma aporia. Aporia significa um estado de confusão, de surpresa, né? No final das contas, os Sócrates, Teeteto, os interlocutores todos, eles se dão conta que eles na verdade não sabem o que significa dizer que nós conhecemos ou sabemos alguma coisa, né? De tão complexa que a questão foi se tornando ao longo do diálogo. E a arte de Platão como escritor é fazer essa narração de tal forma que ela pareça bastante natural para o leitor, né? Não tem nenhum salto, assim, nada mirabolante, né? Nenhum passe de mágica, não, vocês não sabem nada, não é nada disso, é algo natural que qualquer leitor racional vai se convencendo progressivamente, né, de que aquelas respostas originais são respostas inadequadas, elas são limitadas, né? Aquilo que parece óbvio, na verdade não é nada óbvio e na verdade tem erros fundamentais ali. Mesma coisa Descartes. Quando vocês forem ler as meditações de Descartes, ou quem já leu, vai ver que Descartes também começa: como é que eu posso saber, como posso estar seguro de que eu sei algo a respeito do mundo? Né? Por exemplo, aqui atrás, como é que eu sei que tem um arbusto aqui, na posição do meu dedo, né? Como é que eu sei que tem um poste de luz aqui, uma viga ali? Como é que eu sei que eu estou nessa situação, no pátio do meu edifício, gravando uma aula de filosofia do conhecimento, por incrível que pareça, né? Mas como é que eu sei tudo isso? Respostas imediatas, óbvias, vêm à mente, né? Não, porque os meus sentidos me dizem isso, porque se eu perguntar para alguém ele vai me dizer, pô, você está aí sentado, você está falando, ou porque existe uma gravação de que isso esteja acontecendo. Mas Descartes essa é a habilidade dele também como pensador, principalmente na primeira meditação, vai desmontando essas respostas, vai mostrando que elas estão mal fundamentadas, elas estão equivocadas, elas não estão seguras, que na verdade elas não são nada óbvias. No final da conta ele se convence que elas estão erradas, essas respostas, né? Mas como pode ser isso, que elas estejam erradas, né? Para uma pessoa comum da rua, qualquer pessoa que não está pensando, mas a pessoa comum da rua que não está pensando, ela não está fazendo filosofia, que é o que nós estamos fazendo, né? Quer dizer, um outro nível de questionamento, um outro nível de pergunta pela fundamentação, né? Mas voltando então um pouquinho, Platão, no final do ensaio do Teeteto, Platão se convence que saber alguma coisa não significa simplesmente acreditar naquilo, evidentemente, né? Tem muita coisa que nós acreditamos e que não constituem conhecimento, tá certo? Eu posso crer, né? Eu creio piamente que amanhã vai chover, só que pode não ser verdade que amanhã vai chover, né? Então existe um requisito adicional para eu conhecer algo, além de crer, né? Além de eu crer naquilo,
aquilo também tem que ser verdadeiro. Tá? Porque se for falso, por mais que eu creia, não é conhecimento. Né? Por exemplo, eu creio, tem gente que crê piamente que ele é Napoleão, eu creio com absoluta convicção que eu sou Napoleão, ou que eu creio com absoluta convicção que quem escreveu a Crítica da Razão Pura fui eu. Suponho que eu enlouqueci. A minha admiração por Kant é tão grande que eu creio, acabo acreditando, né? Por um transtorno de personalidade, eu acabo acreditando com máxima certeza que quem escreveu a Crítica da Razão Pura fui eu. Né? Por mais que eu creia, isso não pode ser chamado de conhecimento, evidentemente. Né? É uma crença, simplesmente. Eu posso tocar a minha vida como se eu fosse Kant, acreditando, contando para todo mundo que eu sou Kant, contando para todo mundo que eu escrevi a Crítica da Razão Pura, mando imprimir, colocar meu nome na capa, dou para as pessoas, mas isso não é conhecimento, isso é outra coisa, é crença. Né? Normalmente na filosofia se considera que a fé não é conhecimento. Né? Ter fé, uma crença muito forte, uma crença inabalável, não é ter conhecimento. Né? Por quê? Para ser conhecimento, para qualificar como conhecimento, precisa de algo mais. Né? O que mais precisa para ser conhecimento? Bom, precisa ter crença, evidentemente, porque se você não acredita, não se pode dizer que exista conhecimento. Tá? Então, a primeira coisa que precisa haver é um estado que é psicológico, que é o estado da crença. Mas precisa haver algo mais. Né? Isso que Platão tenta tirar de Teeteto, né? Esse algo mais, porque não é uma coisa só que precisa, algo mais que precisa é que aquilo que é conhecido seja verdadeiro. Porque se for falso, não se pode falar de conhecimento. Né? Eu acreditar que eu sou o autor da Crítica da Razão Pura não caracteriza como conhecimento, caracteriza como mera crença. Então parece que o conhecimento é composto de crença mais um requisito sobre o item conhecido, que é que aquele item é verdadeiro. Porque se for falso, ou se não for verdadeiro nem falso, né? Quer dizer, quando você estudar lógica ou filosofia da linguagem, você vai perceber que tem certas coisas que não são nem verdadeiras e nem falsas. Né? Alguns autores acham, por exemplo, que a ficção, os enunciados da ficção, não são nem verdadeiros e nem falsos. Eles têm um uso que não é o uso da verdade ou falsidade. Eles têm um uso que é um uso ficcional, de recreação, um efeito estético, etc. Mas eles não são nem verdadeiros e nem falsos. Tá? Então muita gente acha, alguns filósofos acham que no campo da estética você não pode falar de conhecimento também. Você pode falar de experiência estética, de experiência existencial. Alguns autores, outros não. Outros falam que existe sim conhecimento no campo da literatura, um conhecimento no campo da estética, porque existe sim verdade no campo da estética. Né? É verdadeiro que Sherlock Holmes era amigo de Watson, é verdadeiro que Marcel Proust, que ele é um autor e não um personagem, é verdadeiro que Swann amava Odette de Crécy até um certo ponto e depois deixou de amá-la. Né? São verdades sobre a novela de Marcel Proust. Né? Então tem gente que pensa dessa maneira. Isso é um parênteses que eu estou fazendo, não é a essência do... Eu estou tentando fazer uma ilustração aqui, não estou profetizando, falando sobre estética. Né? Então parece que tem que haver esse requisito da verdade também. Só que Platão se deu conta, ao longo do diálogo, que falar só de crença e de verdade também não basta. Porque suponha que eu tenho uma crença, tá? Uma crença que ela ocorre por sorte, uma sorte muito grande dela ser verdadeira. Tá? Só que eu não tenho a menor ideia, não faço a menor ideia de como justificar essa crença. Né? Por exemplo, suponha que eu estou não nos tempos de hoje, porque hoje é proibido haver multidões, mas suponha que eu estou no meio de uma multidão, estou no meio de um jogo lá do Palmeiras e Corinthians, eu olho para uma pessoa e digo, esta pessoa, não sei, vai ser presidente da República daqui a 10 anos. Alguém me pergunta, por quê? Eu falei, não sei, intuição, ou um palpite, um mero palpite, sem absolutamente nenhuma explicação. E ocorre que dali a 10 anos aquela pessoa, eu nem me lembro mais dela, não sei quem é, não sei por que eu pensei aquilo, de fato aquela pessoa
se torna presidente da República. Esse exemplo é um pouco ruim, deixa eu pegar outro exemplo. Suponha que eu tive um sonho, né? O sonho me disse que um certo número de loteria ia ganhar. Eu acordei pensando, acreditando piamente que um certo número de loteria ia ganhar, né? Só que vamos supor que o sonho não é nenhum tipo de... não foi uma informação que me foi passada por telepatia, não foi uma comunicação dos deuses, não foi nada disso, não sou um ser iluminado, etc. Foi simplesmente um pá que ocorreu na minha cabeça. O número que vai ganhar a loteria é tal, ou esse número é um número especial, tá? E por uma sorte muito grande, aquele número... quer dizer, não preciso nem ter comprado o bilhete, mas simplesmente o que basta para o nosso exemplo aqui é que eu sonhei e acordei acreditando que um certo número ia ser um número premiado naquele dia, e ocorre que a proposição é verdadeira. A proposição era verdadeira. Aquilo que eu acreditei, acordei acreditando piamente, por uma sorte, por uma coisa incrível, era verdade, né? Isso é conhecimento? Se alguém depois de haver o sorteio, eu disser, eu sabia que aquele número ia ganhar, alguém pode dizer, não, você não sabia, você tinha uma crença muito forte que aquele número ia ganhar, só que na medida em que você não tem nenhuma explicação, você não é capaz de dar nenhuma fundamentação para essa crença, então você não pode dizer que se trata de um conhecimento, trata-se simplesmente de uma crença verdadeira, tá? Então, é isso que Platão tenta convencer o interlocutor, quer dizer, o teteto, ou tenta mostrar para teteto ao longo do diálogo. Então, parece que está faltando algo mais, né? O que é esse algo mais que está faltando, né? Aí há todo um desenvolvimento da filosofia do conhecimento ao longo da história, tentando entender o que é esse algo mais, né? Normalmente ele é compreendido sob o nome genérico de justificação. Justificação, ou uma justificativa, ou justificativa racional, né? Quer dizer, os nomes são usados aproximadamente de maneiras sinônimas ao longo da história do assunto, né? O que Platão tenta mostrar ao final do diálogo, até o final do diálogo, é que não basta ser uma crença para ser conhecimento, porque você pode acreditar coisas falsas, não basta ser crença verdadeira, porque você pode ter uma crença verdadeira só que sem saber dar uma mínima razão por que você tem aquela crença, né? Por exemplo, uma criança é capaz de dizer que um teorema complicadíssimo da matemática é verdadeiro, né? Só que você pergunta, ela vai dizer por quê? Porque meu tio falou, meu tio sabe das coisas, o meu pai falou, e meu pai é um super-homem, etc. Mas você não pode dizer que a criança sabe que aquele teorema complicadíssimo da matemática é verdadeiro, ela não tem nem noção do que é o teorema, né? Ela ouviu falar, né? E ela está tomando a palavra do pai ou do tio como sendo uma palavra dogmaticamente. Então ela não é capaz de dar uma justificativa racional, né? Ela tem crença, essa crença é verdade que aquele teorema é verdadeiro. Aliás, parênteses, teorema verdadeiro é um pleonasmo, né? Porque na matemática, uma das coisas que a gente vai estudar é que na matemática só existem teoremas verdadeiros. Para chamar alguma coisa de teorema é porque aquilo lá é verdadeiro, tá? Fecha parênteses, isso é só um detalhe da exposição. Então a criança não é capaz de justificar a crença que ela tem em algo verdadeiro. Então não dá para chamar aquilo de conhecimento, pelo menos no primeiro nível, numa primeira aproximação do assunto, né? Nós vamos ver em mais detalhes isso aí depois. Então, como eu disse, o diálogo termina em aquilo que os gregos chamavam de aporia, né? Aporia, que significa surpresa, confusão, perplexidade. Eu acho que é o que mais ou menos o que a gente está vivendo hoje em dia com a síndrome do coronavírus, com a epidemia. Então, estamos num estado de aporia, uma surpresa, perplexidade, sem saber o que fazer, né? Sem saber como chegamos a isso, sem saber o que fazer. É mais ou menos a situação dos interlocutores de Sócrates no final do diálogo, mas aproximadamente a tradição filosófica depois de Platão acha que extraiu desse diálogo platônico aquilo que é chamado
de concepção tripartite do conhecimento. Tripartite, né? O nome é chique, complicado, mas o que quer dizer isso é simples, né? Três, partite significa que são três condições, ou três partes, né? Para caracterizar algo como conhecimento. Então, de alguma forma, a crença tem que estar envolvida, só que crença, qual é a dimensão? Onde é que está a crença? Está no mundo? Não, a crença está na psicologia. A crença é um estado psicológico. Tá? Então, se não existe um sujeito que tem estados psicológicos, não existe conhecimento. Tá? Um computador não sabe nada, porque o computador não é um sujeito que tenha estados psicológicos. O computador é simplesmente uma máquina que executa comandos. Né? Então, o computador não sabe nada. Ainda que a gente brigue com o computador, né? A gente acha que, hoje em dia, a gente acha que o computador tem desejos, quer nos sacanear o tempo todo, etc. Né? Mas o computador não sabe nada, é uma máquina. Para saber, tem que ter um estado psicológico, né? O estado da crença. Segundo lugar, tem que ter o requisito da verdade, só que a verdade não está na crença, não está no estado psicológico. Curioso isso, né? Mais adiante, nós vamos ler um autor chamado Williamson, que faz essa distinção muito interessante, né? Quer dizer, a crença é um estado psicológico, mas a verdade não tem nada a ver com o estado psicológico. Você pode crer ou deixar de crer em coisas que são verdadeiras ou não são, mas ser ou não ser verdadeiro não tem a ver com a sua crença. Tá? Então, verdade ou falsidade tem a ver com uma propriedade objetiva daquilo que é crido, né? Crido, o verbo crer, né? Daquilo que é particípio, né? Do verbo crer, isso. E terceiro, a noção, o terceiro elemento da concepção tripartite, ou a concepção ou análise tripartite do conhecimento. Primeiro ingrediente, crença. Segundo ingrediente, verdade, que não tem a ver, não é psicológico, é uma característica objetiva daquilo que é crido. Terceiro ingrediente é a justificativa. Então, essa capacidade de dar uma justificativa, né, racional. Porque a justificativa também não pode ser uma justificativa do tipo eu sonhei. Não é uma justificativa. Né? Ou eu tenho uma forte convicção. Né? Muitas vezes a gente vê isso. Né? Eu sabia disso, por quê? Porque eu tinha uma forte convicção. Né? Isso não é uma justificativa racional. Né? Ou eu sabia disso porque meu pai me falou e eu acredito em tudo que meu pai me disse. Isso não é uma justificativa racional. É uma justificativa. Né? Eu acreditava nisso porque meu pai me falou, eu acredito em tudo que meu pai me falou. É algum tipo de justificativa, mas não é uma justificativa racional. Né? Então isso é conhecido como, classicamente, ao longo da história, é conhecido como a concepção ou a análise tripartite do conhecimento. Ela mais ou menos esteve presente, né, de maneira explícita ou implícita, na maioria dos autores que se dedicaram à teoria do conhecimento a partir de Platão. Né? Então ela está mais ou menos implícita em Aristóteles, mais ou menos implícita em Kant, ela está implícita em Descartes. Quando vocês forem ler a discussão de Descartes, ela está implícita em Descartes. Né? Ele não diz isso, eu estou usando a concepção tripartite. Pouca gente usa esse termo tripartite. Isso acho que é um termo que virou termo de arte no século XX, né? Ou os epistemólogos do século XX começaram a usar esse termo, mas essa concepção está implícita em quase toda a história da filosofia até o século XX. No século XX, em particular, naquele ensaiozinho de 2 páginas de Gettier, que eu falei para vocês num vídeo passado, é que essa concepção foi mais claramente colocada em xeque. Tá? Quer dizer, o que os vários filósofos tentaram fazer, a partir de Platão, e sobretudo em Descartes, por exemplo, né, ou Kant, é se concentrar na questão da justificação. Né? O que significa, então, uma justificativa racional para uma crença em algo que é verdadeiro. Tá? Então, vocês vão ver a busca de Descartes, né, que é muito bonito o texto de Descartes, é uma coisa assim realmente épica, gloriosa, mas é uma espécie de busca gloriosa e heróica
por uma justificativa que estivesse acima de qualquer possibilidade de dúvida, uma justificativa absolutamente segura, absolutamente racional, né? Descartes não está tão preocupado com o primeiro item da concepção tripartite, que é o estado psicológico da crença. Ele não se preocupa muito com isso. Para ele, Descartes toma como claro o que significa crer em alguma coisa, ter estar no estado psicológico, né? Aliás, pouca gente ao longo da história da filosofia se preocupou em questionar ou tentar entender o estado de crença, né? Um deles foi David Hume, né? Que a gente vai passar marginalmente por Hume, mas Hume tem uma teoria sobre o estado psicológico da crença. Mas Descartes não toma como problemático, não toma, né? Kant tampouco, né? Descartes não se preocupa tanto com a noção de ser verdadeiro ou falso, ou seja, com o segundo elemento da concepção tripartite, né? Para ele toma como sendo algo claro também, é claro o que significa dizer que algo é verdadeiro. Mesma coisa Kant, mesma coisa vários deles, né? Então, eles normalmente vão no elemento que aparentemente é o elemento, à primeira vista, é o elemento mais problemático da concepção tripartite, que é a questão da justificação. O que significa dar uma justificativa racional para uma crença, né? Ou em que condições nós estamos dando uma justificativa racional para uma crença? Ou o que é requerido para que a justificativa de uma crença seja uma justificativa racional, né? Então, boa parte da discussão filosófica em torno da teoria do conhecimento se concentrou na questão da justificação. Mais adiante, lá para quando chegarmos vai haver um módulo temático nesse curso chamado a concepção tripartite. Lá a gente vai dividir então a nossa preocupação entre esses três itens aí, né? Vamos comparar esses. O que é mais difícil de entender? O que é mais fácil de atacar, né? É o aspecto da verdade, é o aspecto da crença ou é o aspecto da justificativa, né? A galera quase toda foi para o lado da justificativa, né? A justificativa é explicitar o que significa uma justificativa, em que condições uma justificativa é satisfatória, parece ser o lado mais frágil, ou mais vulnerável, né, da concepção tripartite do conhecimento. Mas vocês vão ver que não é. Os outros também são igualmente vulneráveis, né? E no século XX, vários epistemólogos propuseram tratamentos extremamente sofisticados sobre a noção de justificação epistêmica, né? Tentando superar o que a partir dos anos 60 passou a ser chamado do problema de Gettier, né? Gettier veio mostrar que vocês vão ficar surpresos, vocês vão ficar no estado de aporia, né? Quando lerem o artigo de Gettier, que é um artigo maravilhoso, como eu disse, em 2 páginas. Em 2 páginas ele deu um tiro no coração da concepção tripartite, né? Em termos tão simples que qualquer um, né, pode entender, né? Não precisa ser filósofo para entender o texto do Gettier. Que ele vai mostrar no texto que crença verdadeira e justificada nem sempre é suficiente para ser caracterizado como conhecimento. Você tem situações em que você tem crenças verdadeiras justificadas, né, com o mais alto padrão de justificação, e ainda assim não pode chamar aquilo lá de conhecimento. Aí depois de ler Gettier, você tem 2 alternativas. Você fala, então acabou, pô, não tem jeito, não dá para saber se algo é conhecimento ou não. Não dá para saber se a crer na teoria física, eu acreditar na lei de Newton é conhecimento. Por que acreditar na lei de Newton é conhecimento e acreditar que a Terra é plana não é conhecimento, né? Ou crer na lei de Newton é conhecimento e acreditar que os astros estão guiando a minha vida, a astrologia, não é conhecimento. Ou a crer no mito da criação do mundo, o mito indígena da criação do mundo, eu posso crer, mas não é conhecimento, né? É outro tipo de coisa, é uma ação cultural, é um envolvimento cultural, etc. Eu posso até crer aquilo lá, de uma certa maneira, orientar a minha vida, mas não é conhecimento, né? Mas então, se o Gettier está mostrando que a física tem crença verdadeira e justificada, mas crença verdadeira e justificada não basta para caracterizar como conhecimento, então muita gente desespera, fala, não tem solução, né? O problema do conhecimento não tem solução. Não dá para diferenciar o que é conhecimento do que não é, né? É uma espécie de
situação cética, né? O que nós chamamos na filosofia de ceticismo. Ceticismo não é uma atitude simplesmente existencial. O ceticismo na filosofia é uma posição dentro da teoria do conhecimento que conclui que não existe justificativa racional para as nossas crenças, mesmo para as crenças verdadeiras. Portanto, não existe conhecimento de fato, né? Há duas alternativas, então, em vista do problema de Gettier, que a gente vai estudar mais lá para frente, né? Uma é ceticismo, chutar o balde, não tem jeito, né? Eu não consigo mostrar para um terraplanista que o que ele está falando não é conhecimento, por oposição a que o pessoal está fazendo lá no Instituto de Física, testando, publicando papers, etc. Não consigo mostrar, por quê? Porque, em última instância, não existe maneira de diferenciar essas duas coisas, né? Isso é uma posição cética. Outra posição é fazer, que vários epistemólogos foram fazer, é tentar refinar a noção de justificativa epistêmica. Não, deve ter mais critérios aí que a gente não está ciente ainda, deve ter coisas ali, requisitos para uma justificativa epistêmica. Vamos tentar deixar a coisa mais clara, né? Pelo fato de a gente estar confuso, não saber para que lado ir, não significa que não exista uma verdade das coisas. Vamos procurar, então, qual é a verdade das coisas. E aí, então, veio uma tradição enorme, depois do artigo do Gettier, uma tradição enorme no século XX, de gente tentando refinar a noção de justificativa epistêmica, ou seja, em última instância, para tentar saber quando de fato existe conhecimento, tá? A crença verdadeira justificada e justificativa epistêmica, mas a justificativa é uma coisa, pode ser uma coisa bastante complexa, bastante intrincada, e tem algumas soluções que são no seguinte sentido. Olha, a noção de justificativa é uma noção basicamente contextual. Em certos contextos, dizer que eu acredito nisso porque meu pai falou, porque um grande matemático me disse, é uma justificativa aceitável, tá? Então, neste contexto 1, isto funciona como conhecimento. Num contexto 2, os requisitos podem ser mais fortes. Eu preciso dar uma demonstração, uma prova de que eu de fato entendi aquilo lá e que eu sei demonstrar, tá? Então, no contexto 2, não existe conhecimento. Então, a noção de conhecimento seria uma noção contextual. Vou fazer uma pausa porque está acabando os 15 minutos. Eu falo e esqueço agora que está desligado, eu fico falando. E aí, o que acharam? O que captaram? Oi? Eu gostei. Eu achei interessante. Para mim, ele falou e não disse nada. Fala, Luiz. Eu achei interessante que ele falou sobre... Pode falar, Juliana. Eu achei interessante que ele falou tudo sobre aquele diálogo lá do TT, né? Uhum. E até a parte que eu estava ali centrada e não me perdi nada, eu anotei sobre a crença e a crença verdadeira. Aí depois disso, é só ele falando mesmo. E aí, Luiz? Eu também só captei a parte da crença e da crença verdadeira. De resto, para mim, ele falou e não disse nada. Ficou só enrolando. Isso é o top do top. Imagine como filosofia tranquila. E as demais? Ingrid, Fernanda, Maria Luísa, Cássia... A Ana Beatriz está igual a Luiz. Então tá. Então vamos retomar aqui, né? Eu também. Joia. Vamos retomar aqui. Eu coloquei primeiro para pontuar algumas coisas que são inerentes à filosofia, que faz parte do estudo da filosofia. Primeiro que ele fala uma coisa muito legal, e que a gente às vezes não se atenta para isso, de que o conhecimento parece trivial como as demais coisas do mundo.
Então, o que é luz? A luz é luz, ué. O que é luz? É luz. E na filosofia, sempre há busca de um nível a mais do conhecimento. Então, a filosofia ela não se contenta com a aparência. Ela sempre está buscando uma explicação mais refinada. No final, ele vai falar disso em função da justificativa racional, que é o que pareceu confuso. Não vai estar disponível para vocês, depois ouçam mais uma vez, porque eu acho que vale a pena, porque ele é bem top mesmo. Né? E ele é um professor fácil de entender. Todos esses autores que ele falou, eu coloquei os conceitos de conhecimento desses autores. No começo da outra aula, da próxima aula, eu vou retomar esses conceitos para a gente avançar mais um pouquinho, tá? Mas primeiro que eu queria apontar essa metodologia da filosofia, que é buscar sempre um conhecimento mais profundo. Isso todas as matérias são... Isso é comum em todas as áreas do conhecimento? Não, absolutamente. Tem áreas que chegando ao resultado esperado, já acabou, não precisa saber mais. Por exemplo, a engenharia. Vamos pensar na engenharia, uma área bem técnica e bem né, assim, difundida, que dá para entender bem. Por exemplo, a engenharia civil, que tem como objetivo construir casas, prédios, elementos aí urbanos, você não precisa, não tem nada por trás. Ele tem que conhecer o terreno, ele tem que saber como fazer as fundações, o que suporta naquele terreno aquelas fundações, e ele alcança o objetivo de fazer essa construção, de subir um prédio, uma ponte. Então, ele fazendo bem esses cálculos, não tem, não, eu tenho que saber se os astros vão concordar com isso. Não, é aquilo e pronto. É uma coisa, fala exata. Eu não falo as áreas exatas, né? Exatas, porque atingindo o objetivo já é exatamente aquilo. Da matemática, não, porque a matemática, quando ela trabalha com algumas teorias, assim como a física e tal, ela não é tão exata assim, né? Ela é a rainha das áreas exatas, mas ela também tem um aspecto filosófico que pode ser considerado mas isso é matemática avançada lá, sei lá o quê. Mas, enfim, então isso é inerente à filosofia. Então, quando vocês falarem, gente, eu não estou entendendo, é porque vocês entenderam um pouquinho, porque nunca a gente vai estar entendendo absolutamente tudo. É como uma cebola, a gente vai conhecendo por cascas, tá? Outra coisa então, a filosofia, ela sempre buscando soluções mais complexas. E outra coisa que às vezes a fala dele parece confusa, mas não é porque também é um método da filosofia, é que cada vez que ele constrói algo, ele destrói. Cada vez que ele fala, uma crença é isso, daí ele fala, não, mas não é exatamente isso. Teve alguém que falou que não é bem assim. A verdade é isso. Daí ele fala, não, a verdade não é exatamente isso. Daí ele fala, para ilustrar a questão da ficção, né? Que ele fala assim... Alguns filósofos consideram os personagens como algo verdadeiro, e outros não. Daí ele fala lá do campo da estética, né? Quando eu falo para vocês, olha, sabe o Peter Pan? Vocês, imediatamente, todas vocês sabem o que é o Peter Pan. O personagem que é o Peter Pan e uma série de características do Peter Pan. Então, em algumas correntes da filosofia, ele atinge o grau necessário de verdade por ele ser real, no sentido não material, mas de reconhecido, de estar
coerente com a realidade. E outras correntes dizem que não, que isso, estando na ficção, não é real. Mas ele deu essa ilustração, e eu estou retomando isso, só para explicar para vocês que todo conceito que ele apresenta como verdade, ele faz aquele movimento já propagado por Platão. Não, a verdade está um pouquinho mais adiante. A verdade não está exatamente ali, ela está um pouquinho para frente, né? E daí ele fala, isso é colocar em dúvida através do raciocínio lógico. E nós devemos fazer isso para todas as coisas da vida. Esse é como a gente cria o nosso parecer crítico, a nossa ideia, o nosso criticismo, né? Igual, por exemplo, agora, né? São notícias em todos os jornais aí, a questão do Afeganistão, né? Outro dia eu tomei a vacina, segunda-feira, gente, e eu tomei a AstraZeneca, que falo que ela é um vírus vivo, né? E você sabe que eu perdi na segunda, terça, eu acho que a reação da vacina, eu perdi algumas palavras, eu não lembrava Afeganistão, imagina, que está no jornal aí todos os dias, tem até que pedir desculpa para os meninos, porque eu estava tão... a minha memória afetada, quando eu tive Covid, o que eu perdi foi essa memória imediata, perder palavras. Mas, enfim... quando nós vemos as notícias do Afeganistão, um monte de pôster, as mulheres como eram antes, as mulheres como são tratadas porque eles são muçulmanos, né? Xiitas, né? Os mais radicais do mundo, né? E daí, claro que espelha uma parte da realidade. Mas vocês também se perguntem o que realmente está acontecendo, né? Uma das características do Talibã é rejeitar tudo que vem do Ocidente. Tudo que vem do Ocidente, eles rejeitam, porque foi um povo ali no Afeganistão dominado por ideias. Primeiro, eles foram colonizados, se pode assim dizer, pela interferência da União Soviética, que já rejeitava no regime as coisas do capitalismo do Ocidente, né? Depois, eles tiveram o seu espaço, o seu território, dominado pelo exército da Inglaterra, dos Estados Unidos, todo o tempo. Isso eu não estou dizendo que o Talibã é bonzinho, não é isso. Eu estou dizendo, pondo dentro de uma perspectiva filosófica, de que se eles não tivessem legitimidade, eles não estariam no poder. Isso quer dizer o quê? Parte da população apoia este regime. Não sei por quê. Uma das coisas que eu sei é porque eles negam tudo que vem do Ocidente. Foi um povo bastante maltratado pelo Ocidente. Mas, claro, que nem é o nosso tema da aula, mas para que vocês, tudo que apareça muito simples na vida, vocês coloquem um passo a mais. Falam, será? Por quê? Mas por quê? Tanto que apareceu ontem a fala de um brasileiro dizendo que o pai dele e as irmãs estão lá no Afegão e apoiam o Talibã. Então, foi bem estranho. Eu acho que eles não cortaram porque eles não entenderam o que o moço falou, mas ele falou. Mas isso a gente sempre deve estar com a pulguinha atrás da orelha. É essa a questão. Mas o que ele fala, enfim, com a aula dele é sobre o quê? Essa concepção tripartite. Vamos colocar aqui. Até aqui tudo bem? Ficou mais claro o vídeo?
Ficou. Sim, meninas que estão... Sim, obrigado, Ingrid. Então, Sim. Sim, ficou. Ai, legal, Ju. Maria Luísa, muito obrigada. Vitória, isso é interessante, porque vocês podem retomar depois um vídeo. Inclusive, eu estava pensando, aqueles que leram a Jardim do Éden, eu estou pensando em, como ele não tem PDF, em escanear os capítulo por capítulo, quem quiser continuar lendo, para ter acesso, para poder ler, mas em pequenas doses, para vocês não cansarem. Deixa, então, eu repartir aqui, que eu vou falar dessa concepção tripartite. Janela, aqui. Compartilhar. Ok. Então, ele falou de todos esses autores, Platão, Descartes, Kant, os empiristas, David Hume, os racionalistas, e eu pus um pequeno apanhado do que esses autores falaram sobre o conhecimento lá no textinho que eu passei para vocês, que eu construí para vocês, tá? Opa! Não, tá igual. Tá certo. Aqui, de novo, o link lá do Sócrates e Teteto, e aqui ele está falando da concepção tripartite. Então, o que é essa concepção tripartite? Então, nós começamos a aula sem saber o que era conhecimento, ou achando que conhecimento é conhecimento, horas, bolas, é aquilo que a gente tem conhecimento, é aquilo que é factível de ser sabido, né? Daí ele diz assim, não, conhecimento, ele tem que ter 3 componentes para que seja conhecimento. Primeiro, uma crença, que é um estado psicológico. Daí imagine vocês o quão é importante esse conceito de se ter uma crença. Tem uma fala, né, que a gente não sabe se é verdadeira ou não, de que quando os espanhóis chegaram com Cristóvão Colombo lá na América Central, que, entre aspas, descobriram a América, foram acabar com os incas, com os maias, com os povos aborígenes daquela região, os povos que estavam, as pessoas que estavam na praia, eles não conseguiam ver os navios. Por que eles não conseguiam ver os navios se os navios estavam lá no mar? Porque eles não tinham nada, nenhuma empatia com aquele elemento. Ou seja, eles não acreditavam, eles não criam naquilo que eles estavam vendo. Se eles não acreditavam, eles não conseguiam ver. É a mesma coisa de aparecer para a gente um disco voador que não seja redondo e com luzinha, ou que não seja o tipo charuto, ou que não seja nada disso que falam que existe. Nós não conseguiríamos ver. Por que nós não conseguiríamos ver? Porque nós não temos nada que nos faça criar uma imagem ou criar uma ideia do que aquilo seja. Então, sem a crença, é impossível saber, conhecer. Então, conhecimento, antes de tudo, precisa ter uma crença. Imagine vocês, que na minha época, sem internet, sem nada disso, o quanto a cultura oriental era distante, era muito distante. Então, você até ver os símbolos do japonês ou do chinês, mais ainda. O japonês ainda sempre teve alguma coisa, algum desenho aí. Mas chinês, mandarim, nunca. Então, nós não tínhamos ideia. Era uma coisa sonora, com um monte de símbolo esquisito. Então, como era impossível para quem não fosse lá conhecer, ou que não fosse ver,
para aprender japonês ou chinês, porque não havia nenhum crivo, nada que houvesse empatia. Hoje, para vocês, nossa, quantos jovens... Meu netinho tem 8 anos que quer aprender japonês, porque ele vê tanto anime, mangá, esses desenhos todos japoneses, que ele já tem uma crença, uma predisposição, uma empatia para que aquilo que é do outro mundo, para mim, seja crivo, seja entendido, seja sabido. Então, a crença é fundamental para que você tenha o conhecimento, né? Para que haja abertura mental, para que você estabeleça empatia para esse conhecimento. Fora isso, outra característica que precisa haver na crença é que algo seja verdadeiro. E daí é muito legal, porque ele fala assim, você sonhou com os números da loto. O nosso sonho é sonhar com os números da loteria. E outro dia eu vi no YouTube, o moço falou que sonhou com todos os números. Daí ele jogou, só que ele só lembrava de 3. E o irmão dele, o primo dele, sei lá quem, sonhou com outros e lembrava dos outros 3 e não jogaram junto. Eu falei, nossa, a história é boa, né? Mas não é factível, mas é boa. Então, você sonha com os números da loto e, jogando ou não, dão aqueles números que você sonhou. É melhor jogar, porque se der, você vai ficar muito bravo. Ou seja, tem uma crença, você está aberta para aprender aqueles números, é verdade, essa crença se realiza, se confirma como verdade, porém, não é conhecimento, porque se fosse conhecimento, nossa, a gente estaria já bem mais adiantado, né? Como que tudo que você... Imagine você falar, aquele moço vai se apaixonar por mim, né? Você crê, pode até acontecer. Quando eu vi meu marido, eu falei, nossa, é esse. Estou casada aí há 21 anos. Mas não tem nada de conhecimento, é uma pura intuição, é um puro saber, né? Daí, então, tem que ter essas 2 características, ter a crença e ser verdade. Mas isso também não basta, isso é muito pouco para ser um conhecimento. Porque daí que ele fala, além de crer e ser verdadeiro dentro da realidade, isso é legal também, que a crença tem a ver com a nossa psicologia. Você crer ou não tem a ver com a tua natureza psicológica, tua capacidade de crer ou não, que tem a ver com esse fazer correlações, né, na vida e tal. E a verdade tem um aspecto objetivo. A verdade não está em você. Só se for uma verdade religiosa que veio pela revelação, mas daí não é conhecimento também, né? A verdade, ela tem características fora de você, né? Características que não dependem nem da tua crença. Tem coisas que existem, diz que no mar existem seres, animais e vegetais e tal, no fundo do mar, que nós não conhecemos. Não é porque a gente não conhece que não existe. A verdade é objetiva, né? Pelo menos, num primeiro momento, ela é objetiva. Mas para que haja correlação e que isso se torne conhecimento, a gente precisa de uma justificativa racional, ou seja, de uma explicação válida. Daí é neste momento que ele começa a dizer que este autor, né, que o Petier escreveu esse texto, que até mandei para vocês, porque como ele falou que são 2 páginas, todo mundo entende, eu não li ainda. Eu vou ler depois. Ele põe à prova que nem tudo que se crê que é verdade
e que tem uma justificativa racional, é conhecimento. Mas isso é só para mostrar isso, esse texto não é o objetivo da nossa aula nem da nossa disciplina, mas só para mostrar como o método da filosofia funciona, né? Que você constrói e destrói, mas pelo menos você chega um passo adiante, né? Então, essa justificativa racional, ela é necessária, Sabe aquela coisa? Não, eu creio que ele tem cara de ladrão. Na verdade, existe um ladrão, mas a justiça tem que provar, tem que fazer a correlação entre a crença e essa verdade. Se não houver na justiça uma justificativa racional, isto não gera um conhecimento, não gera algo factível. Então, nós precisamos, em todos os aspectos do nosso conhecimento, encontrar esses 3 elementos: na crença, no ser verdadeiro e uma lógica, uma capacidade lógica que a gente faça essa correlação entre aquela verdade e a nossa crença. Como eu falei, por exemplo, do japonês, né? Entre aqueles caracteres e a minha crença que aquilo é possível, eu tenho que estabelecer uma lógica. Se eu não fizer essa conexão lógica, eu não consigo aprender aquilo como conhecimento. Então, é isto. E aí, no final, tenho testando conhecimento. Deixa eu só parar aqui a apresentação. Esse texto, eu falei, testando conhecimento do conhecimento. Tem que ler o textinho, tá à mão, aquele textinho lá dos autores, vale a pena, porque tem várias perguntas sobre os autores, mas vale a pena porque é bem divertido a gente achar as palavrinhas lá. E aí? Nós saímos da aula mais cheios do que entramos. A gente não sabia nada do que era conhecimento. Agora a gente já sabe um pouquinho do que é conhecimento. A gente sabe que não é uma revelação, não é uma alucinação, que pode ser até um personagem, mas não é. Não é. Por que a gente não confunde o Peter Pan com o Duende Verde? Duende Verde? Tem aquele personagem, Duende Verde, lá? Meu Deus, eu estou por fora. Duende é pequenininho. Tem a roupinha verde, tem algumas características do Peter Pan. Mas só através de uma justificativa racional é que eu conseguiria distinguir o Peter Pan do Duende Verde, né? Mesmo nos parecendo claro, né? E aí, meninas? Deu para entender um pouco da aula? Deu sono, Ju? Tudo dá sono. Filosofia dá sono. Eu prefiro política, sociologia, mas... Um pouquinho, mas é um pouquinho mesmo, é só isso. A gente quer saber o que é conhecimento, e a gente vai passar a vida sem saber, mas a gente já sabe o que não é. A gente já sabe o que... Nós estamos mais preparados para os fakes, né? Para as fakes do que estávamos atrás. Também estamos mais preparados para analisar essa questão do Afeganistão, né? Crer que aquilo é factível de entendimento, saber que há uma verdade objetiva, que realmente o Talibã tomou o poder, mas nós precisamos estabelecer uma conexão lógica para que a gente possa entender o que está acontecendo. Até o posicionamento dos Estados Unidos, né? Muita gente está criticando a questão dos Estados Unidos não intervir, mas será que agora seria o momento? Não sei. Fala, Ju. Eles fizeram um discurso, né? Ali todo
Na paz e no amor, não demorou nem 24 horas, né? Gente, morrendo. Para soltar a paulada, né? A paulada no povo. A paislada, igual nós, a paulada na cabeça. Mas, enfim, a gente sempre colocar em perspectiva, sempre. Eu ouvi uma interessante que a gente estava comentando, meu filho falou que a China diz que vai resolver o problema, mas ela, para resolver o problema, ela está entrando num acordo com os Estados Unidos. Olha que interessante, né? A China lá no topo do céu, no auge. Hoje, a China e os Estados Unidos são aí, ó, as duas potências concorrentes e interdependentes, porque a China é o país que mais produz mercadoria e os Estados Unidos é o país que mais compra ou mais faz movimentar o comércio da China. É bom para a China, né? É bom, para os dois, né? Para nós que não é que nenhum. Mas é interessante porque, da mesma forma que eles concorreram lá nas Olimpíadas, que eu disse que eles estavam tete a tete o tempo todo ali, né? Primeiro, a China em primeiro, os Estados Unidos em segundo, e graças ao Brasil, que simbolicamente é bem interessante, que deixou de ganhar a medalha de ouro no último dia, que os Estados Unidos ultrapassou a China, né? Em número de medalhas. Então, olha como essa tensão política ela repercute em todos os aspectos da vida hoje, né? Da vida internacional, da vida global, porque no Afeganistão eles também estão negociando, porque a China falou, não, americanos, fiquem aí, né? Porque o americano tomou conta lá do aeroporto, e tanto que o povo está indo para lá para fugir, né? E a China falou, não, vamos negociar aqui que eu resolvo isso. Eu estou louca para ver como que a China vai resolver essa parada, vamos ver. Mas, enfim, isso é só um exercício, como são questões que nos afetam, porque tudo no mundo nos afeta, mas de uma maneira mais escalonada, né? Mais distante, são boas questões para que a gente pense, reflita e tente extrair o conhecimento aí através da verdade, da crença e da justificativa lógica. Ok? Preparadas para passar um excelente final de semana? Tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta? Oi? Então, eu vou agora que eu tenho, eu vou fazer a chamadinha para que a gente... Só um minuto. Amanhã vocês têm aula ou não? Tem, amanhã é sexta-feira ainda, né? Tem aula? E sábado também, é letivo. E sábado é letivo? Eu não vi isso. Mas quando for sábado, eu não dou aula, não. Eu só ponho no... Porque daí eu já acho demais. Eu reforço alguma coisa. Daí, para mim, já é muito. Aqui. Vamos lá. Vocês têm que me falar, ou presente, ou quem não puder falar, coloque no chat e outra pessoa me fala, porque eu não estou vendo vocês agora, tá? Ana Beatriz. Ela colocou no chat. Ok, obrigada. Cássia. Presente. Obrigada, Eva. Falem com a Eva, vir assistir a aula. Fernanda. Presente. Obrigada, Ingrid. Tá aí, né? Colocou no chat?
Sim. Cutuca, Ingrid. Juliana Cristina também está aí. Presente. Juliana Soares também. Presente. Caroline. Caroline não veio hoje? Cutuca ela, fala para ela aparecer nas aulas. E a Caroline? Caroline falou que está bem afastada também, dá um toque para ela. Luiz e Maria, está aí. Presente. Obrigada. Maria Clara. Não, Maria Clara? Dá uma cutucada nela. Maria Eduarda, então, não está vindo, né? Maria Luísa. Presente. Obrigada. Maria Vitória. Presente. Obrigada. E Natália, está aí também, não tá? Presente. Obrigada, obrigada. Ai, que legal. Então, falem para as colegas virem. Eu vou continuar aí fazendo para que eu conheça você, as chamadas que eu conheça vocês e possa tratar cada um, como diria Aristóteles, como merece ser tratado, com a sua individualidade. Gente, muito obrigada. Vejam, tá tudo no WhatsApp, os exercícios, tal, mas eu vou colocar tudo no ar essa semana, tá bom? Tá bom. Beijos, bom final de semana. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Fique com Deus. Tchau. Tchau, professora. Tchau, Ju. Obrigada.